Olá, piscianos, sejam bem-vindos ao Oráculo Kaizen. Eu sou Tami Vasconcelos e essa é a nossa leitura semanal. Vamos lá. Oxe, câncer não é peixe. Olá, peixes, sejam bem-vindos ao Oráculo Kaizen. Eu sou Tami Vasconcelos e essa é a sua leitura semanal. Vamos lá, peixes. Estamos aqui de cenário novo, que a taróloga de vocês mora na Bahia, está um calor retado. Aí aqui é mais fresco. Hoje, inclusive, deu uma trégua, tá chovendo, ventinho gostoso. Adoro esse clima. Vocês, digam aí para mim o que vocês preferem. Estamos no outono, vocês gostam dessa estação? Comentem aí qual a estação do ano que vocês mais gostam. Eu gosto muito do inverno. Bora lá? Será que eu nasci para morar na Europa, gente? Ah, mas o verão também tem o seu respeito, né? A gente aqui na Bahia, eu tô aqui vermelho igual um camarão, porque domingo fui pra praia, esqueci de passar o protetor e tô aqui toda ardida. Bora lá, peixes. O que tem pra semana de vocês? Hoje a gente vai fazer a cruz celta, tá bom? As de ouros e o diabo. Vamos lá? Será que tem a ver com trabalho? Vamos ver. O que aconteceu no passado aqui de peixes? 9 de espadas. 6 de copas. Qual a tendência futura aqui? Rei de copas. Valete de ouros. O que é esse diabo aqui? O sol. Eita, tá complexo aqui, viu? Vamos lá, o que está consciente sobre essa situação? Sete de copas. Dez de copas. Qual o bloqueio dessa situação? Nossa, que confuso. Oito de paus. E o mundo? Que está consciente de peixe? Até agora eu não consegui entender muito bem do que está sendo essa leitura de vocês. Se é emocional, se é financeira, se é ambos, enfim. Tá uma bagunça aqui. Vamos lá. 7 de ouros e a justiça. Como está peixes aqui nessa situação? Quatro de copas, rainha de copas. O julgamento. Dois de paus. Como está o externo em relação a peixes? A lua.
9 de ouros, 9 de paus, valete de paus. Qual é o medo ou desejo de peixes aqui? A estrela, nove de copas, a morte. Ser essa morte. 5 de ouros. Tá. Qual é o aconselhamento para peixe? 5 de espadas. Pajem de espadas. Dez de ouros. Um de deck, valete de copas. Peixes. Terminei de abrir, nem eu sei aqui direito. Vamos por partes, né? Gente, nunca aconteceu isso na leitura. Eu acho que aqui, como é uma egrégora, né? Quando a gente abre assim o jogo, às vezes a gente sente mais forte cenário amorosa, sentimental. Aqui para peixes, eu acho que realmente para cada pessoa vai ser de um jeito. Eu vou tentar não ser tão específica, vou tentar deixar algo mais aberto, genético, para que vocês consigam colocar dentro da realidade de vocês com mais facilidade. Vamos ver se eu consigo também, né? Eu sou um pouco prolixa. Às vezes eu quero falar as coisas em detalhe, mas vamos lá. Alguma coisa, pode ser saudade, né? Alguma lembrança, que aconteceu aí num passado recente de peixes, pode estar angustiando mentalmente peixes, né? Então pode ter sido uma saudade, alguma pessoa, né, que você reviu, alguma amizade, alguma questão de amizade, alguma questão de lealdade, ou algo nostálgico do passado, que você reviveu e você está angustiado aí mentalmente, tá bom? E aí parece... Peraí, entendi. Parece que isso deixa peixes um pouco num limbo, sabe? Esses pensamentos acelerados, ansiosos, de viver no passado, revivendo algumas coisas, pode fazer que peixes acabe ficando um pouco preso a isso. E aí pode ser que exista alguma coisa que chega na vida de peixes de forma prática, no dia a dia de peixes, tá? Então pode ser um hobby, um trabalho, um curso, enfim, alguma coisa surge dentro da rotina de peixes que ajuda ele a clarear isso, com esse sol aqui. Ajuda a fazer você sair um pouco desse limbo, seja emocional, seja mental. Cada um bota na sua realidade, tá? A tendência futura é você dar continuidade a isso que entrou na sua rotina e avançando. Então, sai de um ás de ouros e vem para um valete de ouros. Então, isso que era uma novidade começa a se desenvolver mais dentro dessa rotina e isso começa a te trazer um pouco mais de satisfação emocional, tá?
Ou pode ser, inclusive, alguém te incentivando mais a isso, alguém que entende mais disso que está entrando no seu cotidiano, fazendo com que você avance junto, sabe? Se aqui for um aprendizado, um aperfeiçoamento de algo, pode ser alguém que tem um pouco mais de maturidade emocional, inclusive, te auxiliando nesse processo. Ah, faça mesmo, enfim, te dando um suporte em relação a isso. Ou é você mesmo, sozinho, se desenvolvendo em relação a isso novo que chega e te traz uma satisfação e uma maturidade emocional com isso, tá bom? Então, aparece alguma coisa de forma prática no dia a dia de peixes, na rotina de peixes, que faz ele sair de um limbo. Clareia a mente de peixes, traz mais alegria, mais vitalidade, tá? Mais leveza, ok? O que estava no consciente de peixes aqui. Peixes, eu acho que sempre buscavam a sensação de felicidade, só que ficava tentando aqui, ali, sabe? Por uma busca de felicidade em conjunto com outras pessoas, né? Me sentir bem em comunidade, me sentir transbordando de alegria, digamos assim, de bem-estar, eu começava a procurar em várias situações. Então, você quer um hobby que a gente está falando? Às vezes é aquela pessoa que faz mil e uma coisas, né, tentando buscar ali uma satisfação emocional, né, uma realização emocional nas coisas. Uma pessoa que cada hora está fazendo uma coisa diferente. Né? Então, ela tira para tudo quanto é lado aqui, em busca de sentir essa plenitude emocional. Tá? O que pode só ser um bloqueio para peixes em relação a isso é que às vezes ele pode começar as coisas com muita intensidade e na mesma intensidade que começa, finaliza. Então, os ciclos que ele passa dentro de cada coisa dessa que ele atirou ali, de possibilidades para ele vai e ele não consegue se aprofundar demais. Quando ele começa a ter um desenvolvimento, ele sai de um ás de ouros e vem para um pajem de ouros. Então, eu começo algo, eu começo a desenvolver algo. Eu começo a ter uma satisfação emocional com aquilo. Mas aí eu já me perco com uma outra opção que apareceu ali que pode ser melhor. E aí eu largo aquilo que estava sendo bom, estava trazendo uma satisfação, eu estava me aperfeiçoando naquilo e vou em busca de outro. Então eu começo aquilo muito rápido e termino muito rápido antes mesmo de tá pronta, né? Tá preparada aqui. E o que está no subconsciente de peixes aqui é ele conseguir encontrar um equilíbrio naquilo que ele está construindo. 7 de ouros e a justiça, né? Então, assim, eu estou construindo algo ali, querendo colher aquilo. Então, tem que saber viver também com aqueles momentos mais blasé, porque assim também, como peixes têm uma busca incessante por satisfação emocional, quando ele está no pico do conhecimento, quando ele está começando a conhecer a coisa, seja uma pessoa nova, seja um hobby novo, um trabalho novo, está entusiasmado. Aquilo assim abre uma possibilidade, clareia a vida dele, ele traz alegria, motivação, entusiasmo, né? O sol traz um entusiasmo para ele ali, alguma coisa. E essa coisa que chega ajudou ele a esquecer uma coisa do passado. Então, assim, peixe sempre começa uma coisa nova, porque, na verdade, estava querendo esquecer uma coisa ali que não fez tão bem emocionalmente para ele, que estava mentalmente atrapalhando ele, estava muito ansioso, aí procurei uma coisa para fazer, para me ocupar e esquecer daquilo. E aí aquilo me traz um entusiasmo, começo a me desenvolver naquilo, só que quando o negócio já saiu aquele boom do entusiasmo, aquela paixão, e aí tá um negócio mais equilibrado, porém a balança da justiça ela é equilibrada, porém ela é blasé, ela é
sabe? É sem tantas emoções, ela é neutra. Então, quando entra numa neutralidade, que o negócio não empolga mais, não traz aquele pico de adrenalina aqui, porque também com essa carta do diabo pode falar isso, né? A busca por adrenalina, por paixão. Eu tenho essa dificuldade de dar continuidade ao que eu estava plantando aqui, né? Pronto, está clareando, eu acho que é justamente isso que está aparecendo para peixes. E isso, para cada um aqui, vai falar de um jeito. Tem para alguns que eu vou estar falando diretamente para a vida sentimental, tem para outros que é questões mesmo de hobbies, né? De atividades extras do dia a dia. Tem coisas para pessoas aqui que pode falar de relações de amizade, de trabalho, tá? É uma dificuldade um pouco de dar continuidade às situações quando passa aquele boom das emoções. Porque foi muito mais algo que começou para... Depois que eu consegui tampar um pouquinho o buraco, aquele buraco emocional que estava em mim ali naquele momento, que o negócio esfria, aí eu perdi a graça. Porque eu só comecei isso para tampar alguma coisa emocional ali. E aí depois que eu sinto que esse buraco foi tampado ou foi amenizado, perdeu já um pouco, perde um pouco a graça aqui, né? Como está peixes aqui nessa situação? 4 de copas, começa a ter uma insatisfação, sabe? Como eu falei, é uma incessante busca por completude emocional aqui. E aí eu começo a ver que o que eu tenho já não me satisfaz mais. Aí eu já quero buscar outra coisa, né? A carta do julgamento é a carta da revisão, do chamado. Aí vira e mexe, é um negócio assim, que toda vez que eu fecho esse ciclo, eu comecei algo super empolgada e parei aquilo, é porque eu já estava... acabou a graça, né? Daquilo para mim. Aí eu começo a reviver aquele sentimento de vazio de novo. Eu deixei de fazer isso, mas aí agora, o que eu vou fazer? Aí começa a ver outras possibilidades. Sabe? É sempre pulando de galho em galho, de opção em opção. Né? Nas ilusões, nos devaneios, nos sonhos. Né? Cada hora está com sonho novo. Cuidado, quem atira para todo lado, quem muito quer, nada tem. E como está o mundo em relação aqui a peixes, né? Aqui eu vou falar como se fosse pessoas, tá? Talvez essa situação deixe sempre, se você estiver lidando com alguém, deixe uma pessoa muito confusa emocionalmente. Porque talvez essa pessoa não consiga ver uma certa estabilidade aqui. Né? É sempre Estou empolgada, cansei, sabe? Comecei e parei. Uma dificuldade de dar continuidade às coisas. E aí isso causa uma confusão na pessoa. A pessoa já pensa assim, pô, mais um ciclo que nada e morre na praia, sabe? Talvez a pessoa com quem você... E quando eu digo aqui pessoa, pode nem ser uma pessoa só. Porque aqui, como é o externo em relação a você, pode ser como as pessoas te observam também, tá bom? Pode ser que as pessoas te observam como uma pessoa que é confusa, que cada hora quer uma coisa, que não tem uma clareza mental, não tem uma clareza emocional do que se quer. É uma dificuldade das pessoas ver você como uma pessoa autônoma, sabe? De uma pessoa realizada. Não digo nem autônoma, perdão a palavra, eu acho que é realizada. 9 de ouros é aquela pessoa que é realizada pelas conquistas dela, ela é realizada, ela sente que
que ela tem tudo, que ela foi gratificada graças a um esforço que ela teve a longo prazo de dedicação. E aí talvez é isso que você talvez tenha dificuldade de sentir. Porque se tudo que começa para, se não consegue dar continuidade a nada, é como se nunca conseguisse atingir esse 9 de ouro, sabe? Essa satisfação plena. Porque é sempre aquela sensação de nada, morro na praia. Mas você nada na praia não porque você não tem capacidade, é porque você muda o foco antes de finalizar alguma coisa de fato. Porque antes de finalizar algo, sair de algo, você já abandonou aquilo há muito tempo. Às vezes você permanece numa situação, mas sua cabeça já está em outra. Às vezes você faz um trabalho ali, está no modo automático. Às vezes você está numa relação no modo automático, mas a sua cabeça já está vislumbrando outras possibilidades, outros sonhos, já está devaneando em outras possibilidades. Entendeu? E aí, quando aquilo que está ali fora chama um pouquinho mais de atenção, aí você, pula. Qual é aqui o medo ou o desejo de peixes, né? Peixes, que é justamente o que eu falei do 9 de ouros. Peixes quer encontrar algo que preencha ele emocionalmente ao ponto dele ficar ali e falar assim, pronto, finalmente, cruzar os braços e falar, finalmente estou sentindo satisfação emocional nisso. É como se o peixe esperasse uma guiança, assim, descer do céu, uma luzinha, falar, vai para lá, é ali que você vai ficar. E aí, quando você sente aquela satisfação emocional, e é uma satisfação emocional interna, 9 de copas é uma satisfação emocional sua, você com você mesma. Eu cruzo os braços e falo, finalmente, consegui. É um desejo de peixes. Só que peixes não percebe que antes ele precisa fazer uma transformação muito interna, com essa morte 5 de ouros. Peixes têm uma carência, tem uma deficiência, tem uma escassez dentro dele, que ele fica tentando como eu falei, suprir com várias coisas diferentes, até achar que um dia ele vai achar um local, uma situação, um hobby, um trabalho, alguém que, ou até um estado de espírito mesmo, que ele fale assim, tô com 3, sabe? Mas peixe tem que entender que isso não vai vir do externo. Não é algo que você vai encontrar no externo. Essa satisfação emocional é um trabalho de transformação interna muito ligada a sentimentos de carência e escassez. Sabe? Qual é aqui o aconselhamento para peixes? 5 de espadas, valete de espadas e os 10 de ouros. 5 de espadas é a desistência, né, da batalha. O valete de espadas é como você desistisse das batalhas da vida quando você sente que talvez você não tenha o suficiente. Valete de espadas é o aprendiz, ele é curioso. Então, para eu começar as coisas, eu tenho aquela, como eu falei, entusiasmo, empolgação. No caso do valete de espadas, curiosidade para começar algo. Então, aquela pessoa que é muito curiosa para ler assuntos, começar. Mas quando começam a surgir os conflitos, os desafios dentro daquela situação, talvez peixes achem que ele não tem uma capacidade. E aí vem a tal da escassez, acha que eu sou escasso. Às vezes eu estou fazendo um curso, eu vou pela curiosidade e começo a gostar, mas para eu me aprofundar naquilo, para eu criar um legado profissional naquilo, eu sinto que eu não tenho inteligência suficiente para fazer aquele curso. Se eu estou numa relação, comecei empolgado, mas surgiu uma dificuldade e eu desisto, porque eu sinto que eu não tenho a capacidade de lidar com aquela situação.
com aquela relação, né? E aqui tem o 10 de ouros, é desmentindo isso. Claro que tem, 10 de ouros é aquele trabalho que a gente faz com muita dedicação e se torna um legado valioso, né? Sólido na nossa vida. Seja uma família, seja um trabalho estável, né? Então, assim, não se engane, peixe, não se deixe, não viva só de início, sabe? Dos sonhos ali, do momento, né? Tem hora que as coisas ficam meio blasé, meio neutras mesmo, meio sem graça, sem empolgação, mas isso é o sentir da estabilidade, sabe? É quando já atinge um patamar que as coisas estão ficando estáveis na sua vida. É um vício, talvez aqui o diabo fala de vício, talvez é um vício por estar sentindo uma emoção, por querer estar sentindo emoção nas coisas. Valete de copas é justamente isso, né? É o sonhador, é o artista. Então eu pinto a minha vida de rosa. E aí quando começa a ficar cinza, eu não entendo que a vida tem todas as cores. Eu quero que ela seja sempre rosa. Sabe? Quando começa a mudar de cor, eu volto pro rosa. Porque é ali que eu quero que isso fique a vida toda, só no mundo cor-de-rosa. Eu não quero passar pelas etapas de todas as cores. Aqui, ó, temperança também, né? É ter paciência, deixar as coisas acontecerem. Nossa, peixes, gostei, achei profunda a sua leitura. É diferente das leituras que saíram por aqui. As leituras mais diferentes que saíram hoje foi Touro, Câncer e agora vocês. Né? As de ar e de fogo saíram muita questão assim de intensidade, de briga, discussões. Vocês e Câncer estão mais voltados para conflitos, sim, mas muito internos, não para conflitos para com os outros. E é isso. Peixe, se vocês gostaram, fez sentido para vocês, me procurem para alguma leitura individual na sua energia. Se não fez sentido, veja outros signos fortes do mapa ou algum que o título chame sua atenção, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e até a próxima semana. Beijos, beijos.